No interior da Horta da Alegria, situada em Chapecó, viviam vários vegetais. Há 20 anos atrás, um destes vegetais, chamado repolho, estaria desde as primeiras enxadadas disposto a fazer um som fora dos moldes e bonachão, entrando deliciosamente aos anais da música sulista e brasileira. O Estúdio A, orgulhosa e colonamente, apresenta um especial sobre as 2 décadas de banda repolho. Pelo que eu tô vendo aí, é só o pessoal conhecido, é só os amigos, ó. Obrigado aí por ter vindo. Uhul! O Eto, manda brasa aí, pode começar a gravar. E vai começar a baixaria, então. Trouxe a letra, porque eu não me lembro mais. Arriba! Guadalajara, Haraguada, Guadalajara, Haraguada. Tequila, muchacho, tequila, tequila, farofa e galinha. Los 4 guapos e 2 gaiteiros, um batuqueiro, um fuguezeiro, um muambeiro. Chegavam em qualquer cidade, aí é só felicidade. Um toca-gaita, o outro violão, então era guerra que fuga vaneirão. Tocavam a noite inteira, fome marne e gaúcho na fronteira. Nheco, nheco, vare, nheco, 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 pum. Nheco, nheco, vare, 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 pum. Andole, 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 andole. Andole, 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 andole. Oh, 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 oh. Talvez a grande sacada da banda Repolho tenha sido justamente o regionalismo. Muitos não perceberam a ideia, mas intitular-se colono era praticamente um grito de liberdade numa cidade do interior catarinense. As pessoas sempre viram a ideia do colono de maneira pejorativa. Inclusive a minha mãe, ela dizia, porque vocês ficam chamando de colono, mas um dia vão apanhar na rua, sabe? E aí a gente dizia, não, mas a gente não fala pelo lado negativo. É que nem você dizer, o cara é chinelo, o cara, às vezes pode ser um elogio, o cara é um nene, pode ser um elogio ou uma ofensa, depende do tom. E para mim, colono, ele tem o mesmo sentido, assim, porque às vezes a pessoa, ela se sente colono no sentido pejorativo, e às vezes a pessoa assume isso. E a gente vem de uma região, a gente tá numa região, onde essa característica, ela passa a ser uma vergonha. Porque a pessoa fala errado, porque a pessoa se comporta de uma maneira diferente. E a gente começa a entender isso de uma maneira diferente. E aí a gente diz que tem o colono de interior, que ele vai para a capital e acha tudo bonito, e olha as luzinhas, e olha a ponte, e olha eu não sei o quê. E aí tem o colono de capital que vem para o interior e diz, mas olha uma galinha, mas olha... O princípio é o mesmo. Por exemplo, o texto do Tony Bellotto é um texto de colono. Porque ele olha para uma cidade e ele não consegue enxergar que aquela cidade pode ter uma cultura, e ele acha que a cidade vai ser o centro do universo a partir do momento que essa cultura gira em torno do umbigo deles. Como assim? Na década de 80, sem as facilidades da internet, o jeito era viajar para ter acesso à cultura e às bandas independentes. Dentre outras coisas, os irmãos Demétrio e Roberto Panarotto conheceram numa das idas a Porto Alegre a demotape de uma banda chamada Graforeia Filarmônica, e dali saiu a ideia da Repolho. É Graforeia, olha o nome do grupo, Graforeia Filarmônica. Vamos receber carinho pra ele, gente!
Apesar desta forte influência inicial, a salada de repolhos é composta por diversos temperos musicais. A gente tinha essa coisa de que a gente era pessoas totalmente diferentes, que se juntava por alguns objetivos e algumas necessidades, e essas influências díspares, assim, e totalmente diferentes, é que acho que fazia essa essência da banda. Porque, tipo, não era um bando de metaleiros se juntando para fazer uma banda de metal. Não era mas peraí, mas o Anderson ouvia umas coisas de metal. O Demetrio ouvia umas coisas de metal, né? Eu ouvia umas coisas, eu ouvia Mutantes, mas o Demetrio ouvia samba, e o Anderson ouvia uns hardcore, e o Girino ouvia, sei lá, Tom Zé. Quer dizer, e eu ouvia Graforreia, e eu ouvia De Fala, e eles ouviam não sei, sabe? E aí daqui a pouco nessa troca de experiências e de influências se criou uma coisa que a gente olha hoje e percebe que tem uma certa originalidade em termos de sonoros, de proposta, mas ao mesmo tempo assim a gente vê que não tem espaço para isso no Brasil, né? Eu e o Girino, pessoalmente, nós ouvíamos muito metal e depois ouvimos bastante punk. Nós entramos no Repolho, na verdade, para dar risada, porque a gente não gostava de fazer aquilo. Porque ali foi a primeira ruptura. Não, na verdade foi Eu fiquei sabendo disso só agora. Denúncia, hein? Assim, foi o primeiro momento de ruptura que a gente assim largou mão de ser burro, de ouvir só alguma coisa para, eu falo por mim, para assim, abrir um pouco a cabeça, vamos fazer uma coisa diferente, eu nunca fiz isso aí, vamos tentar ser um pouco mais alegre. Aí a gente fazia aquelas músicas, na verdade não fazia muito sentido. Até que começou a se criar uma identidade com a coisa, a gente começou a gostar e entender o que estava acontecendo. Tem como conceituar estética e musicalmente a Repolho, cara? Como é isso pra ti, meu? Então, eu acho que é diversão, assim, primeiro aspecto, né, mais forte, assim, a veia humorística dos Panarotos, né, geniais, assim, nessa espontaneidade que eles têm, né, isso aí sempre conduziu a banda, né. Quer dizer, a gente se diverte, gosta de fazer o que faz, gosta de se divertir. Mais alguém quer se divertir junto? Beleza. Acho que é esse o princípio, sabe? Você sempre disse que de mim que tu gostava. Dizia que me amava, que me amava, que me amava. Quando eu chegava perto lá, então você olhava. Amava todo o clima e de repente arrotava. A gente olhava para aquela década de 80 vendo bandas tocando músicas próprias, e a gente disse, vamos tocar e vamos gravar as nossas músicas, sabe? Eu sei que tu jamais iria inventar histórias aqui pra mim, né, cara? Jamais iria mentir, não é do feitio da banda Repolho fazer uma coisa dessa, né? Tanto é que talvez as histórias, o que acontece? Elas são vistas de pontos de vista diferentes, então a mesma história talvez tenha duas verdades, né? Pode ser, cara. Comece aí contando uma história inusitada da Repolho que aconteceu em algum show, algum episódio. Cara, o primeiro show da banda Repolho, nas escolas nós sempre tínhamos muita moral com os diretores, apesar de ser os capeta, nós éramos sempre as pessoas, os criativos que faziam desenhos, os cartazes do colégio. Nós tinha tanta moral. Licença poética pra ser doidão, né? No Pedro Maciel, que um dia nós perguntamos se nós poderíamos usar o colégio para fazer uma festa. E isso foi num sábado, em 90. Aí o Eric veio pra cá. Na hora nós inventamos uma banda Danzig Cover, que Danzig naquela época estava lançando o primeiro disco, hoje pouco se conhece também, mas é uma banda bem legal. Fizemos uma outra banda cover de Ramones naquela época, que eram os remanescentes do Ata Sex Dance, minha primeira banda de hardcore. O Repolho ia tocar, e o Biscoito de Bolha, que era uma banda de cover que nós fizemos na hora, eu e o Eric. Então, das 4 bandas, eu tocava nas 4, praticamente.
Nesse dia, o Repolho era para tocar. Só que o Roberto convidou eu, que nós estávamos ensaiando, devia ter feito uns 3 ensaios. O Clodo, nessa época, era baixista. Vocês viram que a Patrícia Poeta vai entrar no lugar da ótima Bernardes? Tu tá falando sério, velho. Aí nessa época o Repolho, o Clodo tocava na banda, mas ele não queria tocar aquilo. Então ele ficava tocando The Who, uma música que o Gustavo tinha ensinado pra ele, e nós fazendo o Repolho, e ele lá. Aí o Demetrio não apareceu nesse show, de vergonha, porque ele ainda tinha vergonha de fazer as músicas do Repolho. Porque ele era um cara que trabalhava no banco, tinha os amigos dele, aquela coisa. Daí fomos só eu e o Roberto. Tocava pagode. Fomos só eu e o Roberto e o Clodo de figurante. Eu fiz um beatbox muito fuleiro, lá a gente tocou música de Chapecó. Cara, primeiro show da banda, a banda não foi inteira, porque um teve vergonha, cara. Então, na verdade, pra mim, aí foi o pontapé inicial, cara, para saber que a coisa ia funcionar muito diferente do convencional. Dia 26 de dezembro, então quer dizer, depois do Natal, em Chapecó, num bar, né, um barzinho que era ali onde é o Moinho, né, era o Bar Chai. A gente toca depois da banda do Seno, acho que era, né? E aí o Seno era para tocar 22 músicas, ele tocou 48 músicas. E a gente entrou no palco, era 3 horas da manhã, no dia 26. Dia 26, naquele ano, caiu de quinta para sexta. Às 3 horas da manhã, com chuva, uma chuva do cão, no bar, na cidade, e a gente, vamos tocar, né? Tipo, capaz que alguém vai se importar, ou vamos continuar jogando. O pessoal jogava War no bar, xadrez. Cara, de repente todo mundo se virou e começou a olhar pra banda. A gente até se assustou, né? E aí a gente tinha 6 músicas, 8 músicas, um negócio assim. A gente tocou as 8. Eu olhei pro Demetrio e disse, vamos tocar Porcona? Ele, não, a Porcona não, pelo amor de Deus, nós vamos ser linchados se tocar Porcona. Cara, ainda mais no Moinho, né? Linchamento, exatamente. Muito boa a sua relação. E aí, cara, os Porcona virou hit. E aí aquela coisa, a gente andava no outro dia na rua, que tinha no bar 30, 40 pessoas, 50. Eram pessoas que eram as pessoas que tentavam movimentar culturalmente a cidade. Aí tu tá andando na rua, tu encontra um, tu encontra o outro, tu encontra 3 pessoas no dia seguinte na rua, vem, pá, que show do... A gente, pô, que massa, né? A gente já tá famoso, olha, galera, 3 já, né? A gente ensaiava, geralmente quando tinha ensaio ia só o morcego, né? De repente já tinha 3 na rua, reconhecendo a banda, né? E daí, tipo, dali pra... Mas a minha surpresa foi alguém gostar. É sério, porque, tipo assim, a gente fazia porque a gente achava divertido, achava engraçado. Quem é que vai querer ouvir isso 2 vezes, né? Ao todo, a Repolho já lançou 3 fitas demos: Chapô a Galeria, de 1993, Repolho e a Horta da Alegria, de 94 e Campo e Lavoura, de 95. A discografia conta também com 4 discos, Repolho Volume 1, 2, 3 e 4, lançados respectivamente nos anos de 97, 2001, 2006 e 2009. Também há algumas participações em coletâneas de selos independentes. As Mina e os Colono Pira.